O Hora de Agir foi até Sines, em Portugal, onde ocorreu a segunda Energy and Climate Summit, desta vez sobre o tema energia e o Fundo para a Transição Justa. Em Sines, que Portugal há muito quer transformar como a porta de entrada da Europa e porta de saída também de uma Europa ligada ao mundo, aproveitando a excelente localização e a existência de um porto de águas profundas. Que este é um momento decisivo para todos nós. Temos enormes desafios num horizonte que, podendo parecer distante, está a menos de 3 décadas. Com certeza que tudo o que tivermos a oportunidade de aqui debater nos ajudará a centrar no essencial, relativizar o acessório e reorganizar as nossas prioridades. A pertinência e urgência da temática é indiscutível e crucial para Sines, para o Alentejo, para Portugal e para o mundo. A transição energética e da descarbonização no combate às alterações climáticas, e neste aspecto a sua realização em Sines simboliza de facto a importância que Portugal atribui a esta temática, também nomeadamente com a decisão do encerramento das centrais a carvão e a urgência de acelerar a penetração da energia solar, do hidrogênio, dos gases renováveis. Representam também um momento de grande potencial transformador para a economia portuguesa neste atual contexto europeu e mundial. E sendo o Fórum de Energia e Clima uma realidade da CPLP, eu gostava de dizer que é necessário que nós consigamos também aprofundar a solidariedade e aprofundar os mecanismos que nos permitam uma ligação maior aos países de língua oficial portuguesa, aos países da CPLP, e a transição energética é também uma grande possibilidade para o fazermos. Esta cimeira reúne em Sines um conjunto de especialistas e decisores políticos em painéis que falaram sobretudo sobre as energias renováveis, em especial o sol e o vento, o armazenamento de eletricidade em baterias eletroquímicas e outras formas de armazenar energia elétrica, o hidrogênio e gases renováveis, e sobre o tema da transição justa que toma lugar depois do encerramento das centrais a carvão em Sines e no Pego. O Fundo da Transição Justa foi um dos temas principais. O Fórum da Energia e Clima, em parceria com a CCDR Alentejo e o Politécnico de Porto Alegre, reuniram todas as partes interessadas para debater o Fundo para a Transição Justa, que contempla mais de 75 milhões de euros para que na transição energética ninguém fique para trás e os territórios se adaptem, gerando novas possibilidades para os empregos que antes trabalhavam para o setor dos hidrocarbonetos. O trabalho que aqui apresentámos tem ainda um longo caminho, mas muito já foi feito, isto é, foram ouvidos os parceiros na área do emprego, as empresas, a comunidade intermunicipal, e podemos hoje aqui apresentar, digamos que, um conjunto de intenções que depois irão ser operacionalizadas, tendo duas grandes preocupações: que ninguém fique para trás e que possamos preparar o futuro. Aquilo que nós tivemos a avaliar foi como é que conseguimos responder nesta primeira fase aos trabalhadores. Já foi conseguido que muitos encontrassem um novo destino para as suas vidas. Identificou-se a necessidade de continuar a acompanhar os percursos de vida destes trabalhadores, para não deixar ninguém de fora, para não deixar ninguém sem estar acompanhado, possivelmente excluído do ponto de vista do mercado de trabalho. Identificámos também a necessidade de haver uma governação multinível, ou seja, de as autarquias estarem envolvidas também com o Estado Central e com a CCDR do ponto de vista da programação e da implementação dos 74 milhões de euros que irão ser implementados aqui para esta região do ponto de vista do Fundo de Transição Justa. A indústria está a organizar-se para dar resposta a estas pessoas, criando novos empregos, criando ferramentas de formação que capacitem as pessoas a aproveitar as novas oportunidades, e este tipo de eventos é muito importante para podermos chegar às pessoas, transmitir-lhes as oportunidades que estão a ser criadas e fazer aqui a ponte entre, digamos, os investidores, o Estado e as pessoas como utilizadores finais de tanto energia como das oportunidades que vão ser criadas. O próprio desafio também climático é a grande luta que todos nós temos que ter, e termos mudanças dos comportamentos, mudanças daquilo que é a atitude que temos face a hábitos durante muitos anos, para que se possa ter um mundo cada vez mais amigo daquilo que é o ambiente e depois mais sustentável. É muito cómodo usar combustíveis fósseis,
é simples, é um hábito que temos durante muitos anos e, como tal, temos que ter aqui a noção e sermos humildes, temos muitas vezes de conseguir também explicar o porquê que tem que haver aqui uma transição também energética. A ferramenta mais importante para a descarbonização até 2030, ou para as taxas de descarbonização, é efetivamente a transição energética com o recurso a energias renováveis. E o que se nota hoje é que a falta de estrutura é importante ser colmatada e nós temos que ser muito mais prospectivos e voltar àquilo que fazíamos antes, que é reforçar os eixos para que os locais de melhor potencial possam ser ligados com maior velocidade. É fundamental que, além de passar linhas, a rede seja completamente digitalizada, seja uma rede inteligente, que permita gerir em tempo real não apenas o lado da oferta, mas também o lado do consumo. O vento tem um papel e as renováveis têm um papel determinante num setor particular que é o da energia elétrica, porque é sem dúvida uma energia extremamente eficiente. É que as renováveis, de maneira geral, e a eólica, muito em particular, têm de continuar a afirmar-se como um fator de coesão social e territorial e como motor económico. Este é o grande desafio que temos pela frente. Estamos no bom caminho, mas temos que acelerar, temos que discutir todos em conjunto, seja operadores de rede, clientes, investidores, fabricantes, tudo, investigadores, e aí sim chegar então a um caminho, ou seja, um bom caminho e podermos começar a aplicar o storage em Portugal. Quando nós tivemos que parar as nossas fontes de energia renovável porque não as conseguimos utilizar, não é? Mas isto acontece muito pouco devido à grande capacidade de armazenamento que nós temos instalada. Vou fazer uma única recomendação com muita humildade. Vamos a medir todo. Falemos de emissões líquidas de CO2 em todo o ciclo de vida completo. E não falemos de emissões diretas, o que apenas serve para discriminar a favor de algumas tecnologias, favorecendo algumas delas e evitando que todas as tecnologias possam contribuir para o objetivo da descarbonização. Devemos ter uma visão de descarbonização ampla, baseada nas nossas capacidades tecnológicas e industriais e, portanto, criadora de atividade económica e de emprego industrial. Precisamos de uma transição energética justa que aposte em todas as tecnologias e que não se limite a exportar emissões de CO2 para outros países com grande impacto não só no emprego, mas também no planeta. As energias renováveis não elétricas, hidrogênio, verde e biometano, são vetores energéticos indispensáveis que contribuem para o desenvolvimento de uma economia circular neutra em carbono e para o processo de transição energética. Mas lutemos para que esse processo de transição seja, como diz o lema deste evento, transição justa. Penso que hoje é já incontroverso que o hidrogênio verde é uma componente fundamental para chegarmos à neutralidade carbónica. Se pensarmos, durante a pandemia houve uma ligeira redução a nível global das emissões de CO2, mas hoje já estamos acima do nível de emissões que estávamos em 2019, cerca de 5,4% acima. E, portanto, se pensarmos, estamos numa trajetória ascendente. E para chegarmos à neutralidade carbónica em 2050, todas as atividades humanas, todos os setores, todas as indústrias vão ter que ser emissoras de zero unidades de carbono. E, portanto, vamos precisar de todas as tecnologias e o hidrogênio tem, naturalmente, um papel muito importante na descarbonização, onde a eletrificação não é possível ou não é eficiente. A União Europeia estima, aliás, que em 2050 o hidrogênio possa vir a representar cerca de 1/4 do consumo final de energia e agora, recentemente, neste programa REPowerEU, aumentou em cerca de 4 vezes os objetivos para 2030, para um consumo de cerca de 5 milhões de toneladas por ano para 20 milhões de toneladas por ano. Portanto, estamos num contexto de forte mobilização na Europa para o crescimento deste setor. Em Sines, num consórcio onde faz parte também a Galp, a Engie, a Bondalt, a Martifer e a Vestas, estamos a desenvolver o projeto Green H2 Atlantic, também um dos primeiros projetos de demonstração de produção de hidrogênio em larga escala, também 100 megawatts, ao qual foi já atribuído pelo Green Deal Horizon 2020 um grant de cerca de 30 milhões de euros
Na Europa foram atribuídos 3 projetos, numa miríade de candidaturas, portanto, vemos com muito agrado também o reconhecimento para Portugal desta atribuição. Dizer-vos que temos um compromisso grande com o hidrogênio verde, com a transição energética, com o potencial de Sines como o ponto central desta estratégia, que nos leva a ter a ambição de ser um player de classe mundial em hidrogênio verde e em e-fuels. Eu acho que neste momento temos que encarar e olhar para o futuro com esta ambição também de ter simultaneamente a percepção de que estamos de facto a cumprir aquilo que é importante para o planeta e simultaneamente olhar para este grande investimento da Endesa, sendo que este projeto vai ocupar uma parte percentual que o ponto de injeção tem, de cerca de 240 megawatts, mas ainda ficam outros tantos megawatts disponíveis para novos projetos. É isso que temos que também olhar e perspectivar. E eu, neste momento, ou melhor, nós, a comunidade de Abrantes e a região do Médio Tejo está muito otimista relativamente ao futuro. Naturalmente que esta transição para a energia verde vai provocar naturalmente desafios e oportunidades. Portanto, e as oportunidades vêm precisamente da criação de novos postos de trabalho nas áreas, não só nas áreas das energias. Eu sei que o fórum hoje foi dedicado às energias, mas não penso que seja só nas energias. Claro que vai ser uma grande contribuição, mas temos também oferta na área, por exemplo, da agricultura, porque a agricultura é um dos setores também que vai contribuir para a descarbonização ou para a neutralidade carbónica. Na área da construção? Na área da construção, exatamente, e essa é uma área que é particular, exatamente. Na área da economia circular, por exemplo, portanto, novos empregos relacionados com a gestão dos resíduos e a valorização dos resíduos, portanto, há uma série de novas oportunidades que irão surgir. E só para ter uma ideia em termos de números e em termos globais, falando em termos globais, estima-se que cerca de 6 milhões de empregos serão anulados devido à eliminação dos empregos relacionados com o carbono. Quantos milhões? Cerca de 6 milhões, em termos globais, portanto, em termos globais. Mas, por outro lado, cerca de 24 milhões vão ser criados com todas estas oportunidades. Portanto, temos um saldo bastante positivo. Se há matéria que é hoje premente e atual e que todos nós temos que decidir em conjunto e temos que encontrar soluções, é de facto a questão da energia e do clima e da eficiência energética e da transição climática. São tudo temáticas que os Guardiões têm, e o Fórum de Energia e Clima tem procurado trabalhar, tratar, debater, refletir ao longo destas 2 edições, a que se realizou em Porto Alegre e esta aqui em Sines. Portanto, aliás, como se diz, é hora de agir e, portanto, todos nós hoje estamos conscientes, e basta aqui 2 pontos muito simples, para perceber que aquilo que sucedeu no leste europeu levou necessariamente a que os países finalmente entendessem o que é de facto a dependência energética e o que é a necessidade de haver políticas globais que possam levar à redução do consumo energético e da eficiência energética. Este projeto dos Guardiões não podia ter sido realizado e não podia ter tido a sua gênese numa altura mais propícia e mais importante para o mundo inteiro e para Portugal do que aquele que teve. E, portanto, de facto, o Fórum de Energia e Clima, ao criar este projeto que tem o nosso total apoio, foi mesmo, como a gente costuma dizer na gíria, na MUS, no sítio certo. Porquê? Porque até agora nós, devido a 2 fatores exógenos, um que foi a endemia, mas o outro que foi de facto a guerra no leste europeu, aprendemos uma palavra que nos tínhamos esquecido, que é colaborar, que é cooperar e que é de facto poder haver espírito de cooperação entre as diversas entidades. É com enorme satisfação que vejo o trabalho realizado pelo Projeto Guardiões e os temas aqui hoje debatidos. É de extrema importância fazer a sensibilização junto da sociedade civil, empresas, universidades e autarquias para os desafios que enfrentamos. E, acima de tudo, envolver todas as entidades na procura de soluções ainda não exploradas. Um dos grandes desafios que nos é hoje colocado para concretizarmos todos os projetos de energia renovável é a falta de mão de obra.
E é aí que precisamos das universidades, institutos, politécnicos para desenvolverem novas ofertas formativas nesta área. Ao juntarmos as empresas, autarquias e a área da educação e formação, que é um dos objetivos deste projeto, estamos a contribuir para a solução deste problema. Mas este projeto é também de enorme importância na componente da comunicação. E neste capítulo, o mundo tem evoluído bastante ao longo dos últimos anos no que diz respeito às alterações climáticas. Ou a transição energética é um projeto de aspiração material, económica e industrial ou não terá sucesso. Não temos décadas, mas sim anos para agir. Portugal está ciente disso e continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para virar a página no que respeita aos combustíveis fósseis. Contamos com todos para responder ao maior desafio da nossa geração. Sempre com a certeza que uma sociedade tendencialmente neutra em carbono é igualmente criadora de emprego mais qualificado, de uma indústria mais capacitada, de produtos e serviços com maior valor acrescentado, de riqueza mais sustentada, de bem-estar mais partilhado, sem deixar ninguém para trás. É esta a visão que temos e é esta a visão com que contamos com todos para construir. Em primeiro é este exemplo que é de facto inspirador e decisivo. Portugal fechou as centrais de carvão de Sines e do Pego. O carvão já é uma realidade do passado em Portugal. Hoje nós temos aqui quase 60% da nossa energia elétrica é produzida a partir de fontes renováveis. Isso é boa notícia. A segunda questão que estamos a tratar hoje, e aqui nesta segunda Energy and Climate Summit, é a questão da transição justa. Isto é, há todo um cluster, há centenas de trabalhadores que tinham a sua vida programada e segura com base nos empregos que tinham e que estavam dependentes destas centrais a carvão, que não é só os trabalhadores das próprias centrais, é também todo um ecossistema empresarial que vive à volta destas centrais. Portanto, aqui a grande sensibilidade que está a existir é que está a ser mobilizado um fundo, no caso desta região do Alentejo, 75 milhões de euros, no sentido de cuidar dos trabalhadores que ficam numa situação desprotegida, de requalificar as suas profissões para profissões que possam servir o futuro da economia, neste caso da economia portuguesa, naquela que é a economia digital e a economia verde. Estão a acontecer aqui em Sines vários mil milhões de investimentos, só anunciados agora 1.000 milhões de euros para investimento na produção de hidrogénio e amónia verdes, também da construção de um data center. Portanto, vai haver muitas necessidades também de recursos humanos. Agora, todos estes trabalhadores, alguns já com mais de 50 anos, que receberam isto como uma notícia e como uma certa surpresa, as pessoas compreendem esta necessidade da transição energética, mas nós não podemos também deixar que ninguém fique para trás, e é este tema que nós estamos aqui também a conversar entre nós, ouvindo as várias partes interessadas no processo, para que se consiga chegar a uma solução que de certa forma, consiga salvaguardar os interesses de todas as partes envolvidas. Este foi um Hora de Agir especial em mais uma cimeira internacional. A terceira Energy and Climate Summit irá ocorrer agora em Beja, irá juntar novamente vários países no debate sobre a água num tempo de alterações climáticas. Nós voltamos para a semana para mais um Hora de Agir.